posicionando o corpo, permitindo ele encontrar o lugar dele, posicionando a mente, permitindo que ela encontre um lugar de calma e tranquilidade, relaxando após um dia de muito trabalho, um dia de muito calor, e permitindo que esse momento seja único e seja nosso, que seja de aprendizado, que seja de novos horizontes, novas luzes, deixando de se preocupar com qualquer outra coisa que não seja o momento atual, o que está acontecendo aqui e agora. Eu sou aqui e agora. Eu sou aqui e agora. Eu sou aqui, eu sou agora. Que o nosso entendimento se abra e as nossas percepções se expandam e que questionamentos venham, dúvidas venham, porque através da dúvida a gente consegue ir mais longe na nossa compreensão. A dúvida científica proporciona que grandes descobertas sejam feitas. Que assim seja feito agora, nesse momento. E que nosso mental se abra, abstrato, concreto, se completando para que os estudos sejam o mais aprofundados possível. Assim seja, assim é e assim será. Respire profundamente, abra os olhos e sorria para a vida. Que as forças elementais presentes nos inspirem a grandes questionamentos. Dando sequência, então, à nossa segunda aula, a segunda e última que a gente vai falar sobre as leis herméticas. Na primeira a gente fez uma introdução e nessa a gente vai falar das leis. Depois, se houverem questionamentos, eu peço a gentileza de colocarem no grupo como perguntas e se houverem perguntas, a gente faz mais um tira dúvida, senão a gente passa para as leis divinas e universais, certo? Eu separei um texto aqui para ler para vocês e a gente vai comentando. Os princípios de Hermes. O hermetismo e seus princípios básicos. O livro Kybalion, originalmente Le Kybalion, foi publicado em 1908 pelo Yogi Publication Society e trata dos princípios expostos por Hermes Trismegisto, que foram utilizados em diversas escolas de ensino esotérico do Egito e Grécia. O foco desse trabalho são 7 princípios gerais que regem os planos físico, mental e espiritual, se aplicando à matéria e à energia. Também são apresentados 7 planos de existência. Lembra do livro-jogo? 7 planos de existência, ligado aos 7 chakras, às 7 cidades sagradas de Atlântida, aos 7 autogerados. Deus, o Uno, se fragmentou em 7 autogerados e os 7 foram se fragmentando em 7, 7, 7 até chegar a nós. Que existiram em conjunto. 7 planos também são apresentados, 7 planos de existência que existiriam em conjunto, interligados e sobrepostos.
e que poderiam ser vislumbrados pelos magistas por meio de estudos e práticas mágicas. Por isso, magia natural e elemental. O que tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou lembrar dela bem correta como ela era, mas ela fala assim que o que para uns parece mágica, para aqueles que estudaram, são apenas eventos naturais. Aqueles que estudaram o que existe por trás daquela magia são só eventos naturais. Quem foi Hermes Trismegisto? Hermes, o 3 vezes grande, nos planos físico, mental e espiritual. Tem várias manifestações ao longo da história da humanidade, entre elas Tote no Egito, Hermes grego e o Mercúrio romano. Teria sido responsável por trazer o conhecimento dos deuses até os homens, agindo como emissário e como anunciador das leis divinas. Seus registros históricos fora dos círculos místicos, porém, são escassos, o que torna o rastreamento histórico dessa figura por meio das diversas culturas onde esteve presente. De qualquer forma, os arquivos disponibilizados ou resgatados das escolas que guardam seus conhecimentos são muito úteis e basais ao ocultismo de forma geral. Ou seja, são a base de todo estudo esotérico e oculto. Os 7 princípios de Hermes, ou 7 princípios herméticos. Os 7 princípios herméticos regem o cosmos e estão apresentados de uma forma ou de outra em todos os sistemas mágicos, com as linguagens e roupagens diversas. Esses princípios regem todos os elementos existentes, desde a matéria até as energias sutis, e integram o cosmos em um sistema coeso. Existem várias formulações possíveis para cada princípio, mas o significado intrínseco se mantém em cada um deles. E os desdobramentos advindos da sua aplicação são muito variados. Porque o que esse trecho quer dizer é que, independente do sistema que se utiliza dessa linguagem para falar sobre os princípios, é variável, várias formas de falar da mesma coisa, mantendo o princípio da coisa na coisa. Compreensível? Adoro quando vocês ficam quietinhos assim. Vocês estão aí? Tá parado? Tá travado? Sim. Não, tá normal. Pra mim, só a Miriam tá se mexendo. O resto tá tudo travado. Porque tá tudo no mudo, ó. Aham. Agora mexeu. Agora eu vi o sorrisão. Agora a gente vai entrar então nos princípios. O princípio 1, o mentalismo. O todo é mente. Segundo esse princípio hermético, existe um conjunto que engloba todos os planos os quais temos acesso, e também os que não temos. Porque a gente não tem acesso, o nosso acesso ele é um crescendo. A nossa consciência é crescente. E quanto mais consciência a gente tem, mais a gente tem acesso. Quanto mais você vai fazendo iniciação, vai passando por processos de salto quântico, mais a tua mente vai se expandindo e a gente vai percebendo coisas que já estavam ali, mas que a gente não via. Onde que eu parei?
falou do primeiro. Fundamento de cada um. Sim. Isso porque tudo está conectado entre si e cada ponto no cosmos sofre a influência de cada um dos outros pontos, funcionando como um conjunto coerente, onde uma parte é indissociável da outra. Por mais que tentemos analisar um elemento do cosmos separado do resto, se esse estivesse separado do seu comportamento, seu comportamento seria diferente do que observamos na realidade, pois no cosmos ele está ligado a tudo e não pode ser dissociado. Algumas interpretações desse princípio levam à conclusão de que o cosmos é um pensamento de um Deus senciente ou uma simulação realizada por uma sociedade mais evoluída. Porém, o funcionamento como uma mente não significa necessariamente que haja um ser consciente por trás disso. Conseguiu captar a mensagem? Algumas vertentes dizem que nós somos, é como eu falo, nós somos o sonho do Criador. O Criador está sonhando através de nós. Nós estamos aqui para realizar os sonhos do Criador. Porque Ele é a mente por trás. Isso não deixa de ser verdade em ponto nenhum, mesmo que seja como ele falou ali, porém o funcionamento como uma mente, não necessariamente que haja um ser consciente por trás disso. Um ser consciente pode não existir, mas uma consciência existe, porque uma consciência segue um padrão. Existe um padrão universal que é seguido através dessas leis, e nada foge a esse padrão, porque senão não seria lei. Tudo existiria um caos, não existiria ordem em lugar nenhum. Não teria como ordenar as coisas para ter o que são. Os desdobramentos mais importantes desse princípio são que, por tudo ser mente, tudo pode ser acessado ou modificado pela mente. O que é que a gente faz quando a gente faz um atendimento? Quando eu fiz a faculdade de parapsicologia, a gente fez um teste dos nossos dons paranormais. O meu primeiro dom paranormal é a sinestesia, que é a atuação da mente sobre a matéria. Por que eu consigo entrar no campo da pessoa e imediatamente o campo daquela pessoa é alterado? Vocês já passaram por procedimento de alquimia evolucional? Vocês sabem que vibracional e energeticamente o teu campo muda após passar por uma sessão de alquimia evolucional. Estou falando alquimia, vou falar reiki, vou falar sempre das minhas terapias. É a minha prática, é a minha praia. Não quer dizer que as outras também não sejam. O que eu estou falando é porque é a minha praia. O meu segundo dom paranormal é a telepatia. Mente atuando sobre a matéria. Matéria física, etérica e a mente da outra pessoa também. Telepatia, por telepatia. Eu tenho dentro de mim, agora, depois de várias existências fazendo coisas erradas, uns princípios éticos e morais, e eu tenho dentro de mim esses princípios corretos para não entrar lá no campo e não interferir no livre-arbítrio das pessoas e não modificar. Eu teria oportunidade. Os eventos que estão acontecendo ultimamente na minha vida, eu poderia entrar na mente de uma outra pessoa e fazer com que ela agisse da forma que eu quero.
fazer com que ela procedesse comigo como eu quero que ela proceda. Mas eu, Luísa Domarades, que hoje, no meu estágio evolucional, respeitando o livre-arbítrio da pessoa, penso, se for para o bem de nós dois, se for para o bem maior de toda a humanidade, aquela pessoa vai agir comigo de uma forma que me agrade, mas que é, no fundo, para o bem de todos. Então, com a minha mente, eu tenho o poder, pela telepatia e atuação da mente sobre a matéria, alterar o campo vibracional da pessoa. Eu poderia fazer isso e induzir as pessoas a fazer o que eu quero. Eu faço para a cura, porque já tenho um conhecimento, já tenho uma evolução. Quantos magos existem por aí que entram na mente das pessoas para fazer amarração, para fazer magia negra? Então, a partir do momento que, mesmo que seja uma pessoa que não tem esses dons paranormais que eu citei, que tenha outros, ela pode desenvolver. São 3 formas de desenvolver, de ter um dom paranormal. Nascer com ele, porque você já nasceu, por quê? Porque você veio de outras vidas. Treinar ele, e é demorado, processo às vezes lento, às vezes doloroso, às vezes exige muita disciplina. E o terceiro, que é um que ninguém quer, é passar por um trauma muito grande e aciona o botão da sobrevivência. E aí, pela sobrevivência, um dom que não existia antes, uma força que você não tinha antes, desperta em você e você é capaz de fazer coisas que você não conseguia antes. Como, por exemplo, virar um acidente de carro, que o filho está lá dentro correndo risco, e a mãe tem a força de ir lá e erguer aquele carro, fazer coisas que antes ela jamais conseguiria. Mas aí, Luísa, no caso, você não escolhe aquilo que você pode realizar, né? No caso, para desenvolver esse que você quer por trauma. Quer dizer, adquire por trauma. Você não vai escolher, vai ser uma coisa que você não imagina. Depois é o botão de sobrevivência, né? Ele vai acionar na hora o que você necessita para sobreviver. Tá. Agora, daí treinando, na próxima vida você nasce com ele. Porque você é adquirido, nossos dons são adquiridos, não tem como retroceder mesmo. Como no caso, eu estava conversando hoje, fazendo uma devolutiva de mapa numerológico, e a pessoa é um espírito em evolução, que significa que ela vem crescendo. Daí eu falei, não, diferente de mim, que vim, adquirir poderes, me achei a rainha da cocada preta, aprontei na vida de um monte de gente, e voltei. Vai lá aprender a lição. É um espírito caído. Mas aquele dom, eu não perdi. É por isso que agora, quando a consciência veio, esse dom é recuperado. Porque ele é meu por direito de vida. Pensei que todos estivessem em evolução, porque quando eu li o meu também falava que espírito em evolução, né? Pensei que todos viessem assim, não sabia desse espírito caído aí. Existem 3 espécies. O que está em evolução, o que caiu e voltou e está em evolução, mas já voltou, teve que voltar, e o espírito evoluído, que já... Mas isso fala? Aí você relata lá quando a pessoa foi um espírito caído, fala? Tem isso lá no mapa daí? Tem. Você caiu e está retomando? Espírito caído, por infringir as leis divinas universais, de certa forma regrediu para aprender as lições e agora está voltando a evoluir de novo. E tem o espírito que é evoluído, que fala lá no mapa que o mundo precisa de pessoas como você. Nasceu para ajudar a muitas almas. É bem lindo. Voltando. Na prática, isso implica a ideia de que a realidade manifesta, tanto no plano material como nos planos sutis, é passível de alteração
através da mente. Aquele que domina sua própria mente, domina sua realidade. O domínio desse princípio é a chave que permite ao iniciado o acesso aos mais diversos portais e realidade, pois aquele que tem o domínio do plano mental tem o domínio do todo. E quando a gente vai trabalhar com a alquimia, quando a gente vai trabalhar com a magia, é imaginação, começa na imaginação. Quando a pessoa entra no mundo das terapias e começa a ser terapeuta, existe muito esse questionamento, mas será que é meu? Será que eu não estou inventando isso? Será que eu estou vendo mesmo? Será que está mesmo? Aí os diagnósticos vão vindo, a resposta das pessoas que você atende vão vindo, e aquilo vai crescendo dentro de você, a certeza de que realmente você teve essa possibilidade de entrar no campo da pessoa e fazer essa alteração. Porque no fundo tudo é uma magia, é uma mágica, é uma coisa extraordinária. Se a pessoa não viesse para pedir aquela terapia, ela continuaria naquele nível, naquele drama, naquela coisa que ela estava ali enroscada sem poder ver nada. Entra você com a sua mente, com o seu padrão vibracional energético diferente, preparado espiritualmente pelo teu conhecimento, pela tua consciência daquilo que você estudou, do que é que pode estar acontecendo, e você, por entrar nesse campo, você paralisa aquele círculo da pessoa correr atrás do rabo. Parou ali. E aí, você, com o teu poder mental, altera aquele campo e a pessoa começa a ter mais clareza. E aí modifica todo o campo vibracional da pessoa. Tudo começa na mente. Vocês já ouviram muito essa frase por aí. Segredo, qualquer lugar que você vai, tudo começa na mente. Porque você precisa de um ponto de partida. Você precisa de um estímulo. Uma caneta. Olhou para a caneta, já vem a compreensão. Essa caneta serve para escrever. E se você escrever um poema lindo ou uma carta de amor, isso gera em você um sentimento. E o sentimento é que faz a materialização. O que importa em tudo é o sentimento. O que você sente é que cria a matéria. O mundo à sua volta. Se você está triste e deprimido, o mundo inteiro à sua volta fica deprimido. Fica assim. O carro da Domar estava estacionado ali do outro lado da rua, 3 carros da mesma marca, um atrás do outro, só com cores diferentes. Ela falou assim: mãe, olha lá os carros. O meu não parece mais bonito? Era o mesmo carro. Daí eu falei assim: Domares, é porque você vê a energia dele. A gente mesmo, às vezes a gente está cansado, esgotado, vai lá, toma um banho e fica alegre. As pessoas te olham e te acham bonita. Que bonito que você está hoje. E nada mudou. É a energia. É o sentimento. Entendem a importância disso? Algum comentário? Boa noite, Ruth. Microfone. E para falar você tem que tirar o fone, né? Boa noite, cheguei atrasada, desculpa. Eu estava numa live com a minha filha. O horário é 13 horas de diferença, né? Então era a única hora que ela podia falar. Mas estou aqui, tudo bem, já estou usufruindo aqui da leitura e das explicações. Eu tenho uma dúvida, Luísa. Pode falar, menina, eu adoro dúvidas. Você falou que existem 3 jeitos de desenvolver, né? Esses dons, esses dons. Se eu não nasci com ele, não quero passar por nenhum próximo. Esse treinamento, existe assim uma que é mais fácil do que outra? Eu posso começar? Já começou. Você começou a desenvolver teu dom paranormal com a bola de luz no curso de Reiki, com o exercício do dedo. Isso é treinamento, treinar os teus dons paranormais. Você vai fazer um curso de
Projeção astral, você está desenvolvendo seus dons paranormais. São exercícios diários. Você faz um exercício respiratório que visualiza a energia percorrendo teus chakras. Com isso, você está desenvolvendo teus dons paranormais. São exercícios que a gente pode estar vendo. Eu vou ver um para esse curso. Eu já tinha até pensado, mas como eu tô, vocês sabem o estágio que eu estou vivendo agora, né? Então eu não anotei, mas a gente tem que ter um exercício para esse curso, como a gente teve no Reiki Alquímico, porque ali a gente começou, e a cada grau, como numa escola iniciática, a cada grau a gente vai ter um exercício que te eleve a um nível maior de desenvolvimento dos teus dons paranormais. Eu já tinha até pensado o que é que eu poderia fazer, como na eubiose a gente tem as yogas dos graus, né? Eu quero fazer também com vocês esse crescendo do despertar dos seus dons paranormais. Até o teste a gente pode fazer nesse grau, aquele teste que eu fiz na faculdade. Eu vou procurar se eu tenho ele aqui ainda, para a gente ver quais são os seus dons paranormais. Isso pode ser uma coisa disponibilizada para essa turma desse curso. As turmas desse curso. Nós e as vindoras. Tá? Passamos para o princípio 2, o princípio da correspondência. Tudo o que está em cima é como o que está embaixo. Esse princípio entende que há padrões que se repetem nas mais diversas escalas e nos mais diversos planos de existência, desde os planos materiais até os energéticos e espirituais. O átomo possui uma configuração semelhante à de um sistema planetário, que, por sua vez, possui uma configuração semelhante a uma galáxia. De fato, no Egito, os hieróglifos podiam ser interpretados em camadas, sendo que um mesmo símbolo representava um sentimento, um adjetivo, um objeto, um néter que regia aquele aspecto, entre outros. Além disso, os templos eram construídos em correspondência com o corpo humano, e a cada câmara tinha uma função similar à do órgão que ficaria naquela posição do organismo. O Vastu Shastra trabalha muito também com isso. O Vastu Shastra é a ciência védica, é como se fosse um Feng Shui védico. E no curso de Reiki, eu coloquei lá, disponibilizei lá no material aquele vídeo do Pato Donald falando da proporção áurea, que assim, ó, se você pegar aqui dobra 1, aqui dobra 2, aqui dobra 3 e aqui dobra 4, aqui a gente tem a proporção áurea. Se a gente dobrar aqui e dobrar aqui, a gente tem a proporção áurea em todo o nosso corpo. O próprio corpo humano está assentado em cima da proporção áurea. E tem também um vídeo lá nas aulas do Reiki Alquímico que começa na íris da mulher e vai indo. Vocês devem ter visto esse vídeo também. Também vou disponibilizar ele aqui para relembrar. O princípio de correspondência é uma das bases da magia simpática, da magia de fetiche. Realizando-se uma ação no mundo físico e conectando-se a uma ação com objetivo ou intenção, considera-se que haverá movimentação universal naquele sentido. Por que a gente faz o testemunho para estar acionando o Reiki Alquímico? A gente cria um elemental ali naquela hora que representa aquela pessoa. E a gente aciona o Reiki Alquímico na pessoa à distância, através desse testemunho. Considerando o que a gente está fazendo, que o que a gente está aqui vai repercutir no corpo da pessoa.
esses dias que a gente estava passando nos grupos, poucas de vocês sabem, a gente estava fazendo um grupo de magia e veio para mim aspectos de uma magia que eu tinha passado em 2017. E as meninas, a Maria Andréia, as minhas colunas, a Maria Andréia, a Gisele e a Shirley, todo mundo sentindo. Grupo anti-magia, gente, não vou fazer mais não. Vocês vão me ver repetir muito isso. Eu não vou fazer mais anti-magia, não. É hard. Só vou fazer atendimento individual, que daí eu vou lá, conecto e desconecto. Ficar 9 dias no campo das pessoas que passaram por magia. Aí eu peguei uma das magias que a gente vai aprender ao longo desse curso. Eu combinei com as meninas domingo, meio-dia, que é o horário que é programado para fazer essa magia. Eu fui lá no sítio e fiz um ritual. Assim, muito poderoso. O Lucas ficou impressionado. Lá eu coloquei o meu nome, coloquei o das meninas, coloquei de outras pessoas da minha família que estavam envolvidas nessa magia também, e coloquei o do Lucas e da Domares. E dentro desse princípio da correspondência, fazendo aquela magia lá na hora, pedindo para as meninas se conectar comigo nessa hora, isso reverberou no campo de todos nós. Foi imediato. Eu deixei de sentir aquela nhaca que eu estava sentindo. Então esse é um princípio. É baseado mais um princípio no qual se baseia o nosso trabalho com as terapias. E a gente vai se utilizar tanto com o reiki alquímico, vocês vão aprender algumas magias, a gente vai aprendendo o princípio, depois, tendo esse princípio, a gente pode desenvolver, qualquer um que fizer esse curso vai poder desenvolver os seus próprios rituais. Não é ficar preso ali a uma coisa que foi instituída e que tem que ser assim. É por isso que eu sempre falo, não tem que ser nada. Você desenvolve o seu método de trabalho e é aí que vai funcionar, porque é você utilizando os princípios. Realizando rituais de fertilidade entre pessoas, era atraída a fertilidade na agricultura. E eram os gamos. Não sei se vocês já viram meu perfil lá no Instagram, da sacerdotisa do casamento sagrado. Essa também é a base dos sistemas oraculares, os oráculos, os tarôs, e a astrologia, que consideram que as mudanças no céu ou os resultados de uma tiragem possuam correspondência, não necessariamente por influência direta, com os acontecimentos da vida. Quantas vezes não foram lá, houve um recado dos anjos, não bateu tudinho? Quantas vezes não pediram para alguém tirar as cartas do tarô, ou vocês mesmas, quem tiver? Este princípio, aplicado à vida cotidiana, afirma que a realidade externa é análoga à realidade interna do adepto, sendo que tudo o que acontece no âmbito externo é um reflexo daquilo que ocorre nos planos internos. O meu exterior é um reflexo do meu interior. E a responsabilidade pela cocriação das circunstâncias em si. E a partir da noção que os fenômenos manifestos correspondem à realidade imanifesta dos mundos internos. Eu só consigo ver aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu não tenho um princípio de beleza dentro de mim, do que é belo, do que é bom, do que é bom, belo e próspero, eu não vou ver isso no mundo. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não consigo ver, porque esse princípio não está dentro de mim. Se eu sou uma pessoa que eu só falo negatividade, é o que eu tenho dentro de mim.
Se eu sou uma pessoa que eu só vejo defeitos das outras pessoas, é porque eu estou refletindo nelas os meus próprios defeitos. Nessa correspondência, deve ser notado que não há uma noção de anterioridade ou de superioridade de um elemento frente ao outro. Ao contrário do que muitos magistas interpretam, não implica em aspectos mentais dando origem a entidades, tampouco entidades dependentes de aspectos mentais para existir. Esse é um dos princípios aqui, ó, do nosso curso de magia elemental e natural e elemental. Os elementais existem, independente da nossa mente atuar sobre eles. O que a gente vai fazer é dar consciência, a nossa consciência. Quer queira ou não, quer saiba ou não, eles estão aí. Esse é o princípio do curso de magia natural e elemental. Saber que eles estão e se utilizar deles para nossa evolução espiritual. O aspecto mental. O aspecto mental apenas possibilita um ponto de contato. Bom, que já existe. Ou uma ponte entre o magista e a entidade, sendo que ambos existem independente um do outro. Eles existem. Eu existo. Os elementais existem. Eles não dependem de mim para viver. Eu só vou dar uma consciência para eles. Vou chamar, vou pedir porque eles estão aí para nos servir. Para que a gente se utilize deles. Se eu não tenho consciência e fico repetindo um pensamento, um elemental do ar ligado ao pensamento, de doença, de que eu fui agora antes da aula, fui lá no mercado, lembra que eu tinha comentado que a gente estava sem comida em casa? A gente ainda estava sem comida em casa, desde segunda-feira. Eu fui no mercado e a gente está no meio de uma pandemia. Se eu fosse para lá pensando que eu ia no meio do caminho ser exposta e ia voltar contaminada, ia chegar em casa e ia contaminar a família, olha o trágico, olha a tragédia. Se eu fico só pensando nisso, o que eu estou fazendo? Eu estou dando vida àqueles elementais, eu estou programando eles para isso. E eu saí toda otimista de que eu ia lá, ia trazer o alimento para casa, ia dar tempo de fazer uma comida, comer e vir aqui dar aula para vocês. Então, como o texto aqui diz, um existe, ambos existem, e um não depende do outro para existir. Mas no momento que se conecta, até essa frase aqui, ó, por outro lado, sem a correspondência, a ligação não seria estabelecida. Eu estabeleci uma conexão, uma ligação com aquilo que correspondia dentro de mim. Princípio da vibração, da correspondência entendida. Dentro do curso de magia natural e elemental. Aqui a gente vai linkar todos os aspectos, as coisas a esse curso. Então, aqui dentro desse curso, entendido que o que a gente vai fazer é se utilizar de uma força que existe, baseada numa força que existe no externo, que são os elementais que existem, baseada numa força interna, que é a sua programação mental. Dentro dessa programação mental, a gente vai se utilizar do mental, que é o primeiro princípio, que é o nosso poder mental, para transformar essa coisa em outra coisa que beneficie a gente e que beneficie outras pessoas terapeuticamente. Certo até aqui? Princípio da vibração, terceiro princípio. Tudo está em movimento. Segundo esse princípio, nada está estático, tudo vibra em maior ou menor grau. Meu amigo de infância dizia: Luísa, nada acontece até que algo se mova. Meu amigo de infância é Albert Einstein.
De fato, isso foi comprovado cientificamente pelo princípio da incerteza de Heisenberg e com o estudo dos osciladores harmônicos na física quântica. Na natureza, tudo está em constante vibração, e essa vibração é imperceptível para os objetos massivos, porque sua amplitude é muito próxima do próprio tamanho dos mesmos. Ou seja, dependendo do tamanho da coisa que está vibrando, é maior a nossa percepção daquela vibração. E tanto o tamanho quanto a velocidade, porque quanto mais gira, mais dá a sensação de estar parado. E é tão rápido que parece que parou. Uma bola de gude está vibrando em menos de um tamanho de átomo para um lado e para o outro, porém isso é imperceptível dado o tamanho da esfera. Já em prótons, que são muito pequenos, essa vibração passa a ser percebida, podendo mesmo ultrapassar o seu tamanho total. Compreendendo o princípio da vibração, é possível alterar percepções, sensações, tanto quanto atrair ou repelir. É através da alteração na frequência vibratória que se dá o acesso aos mais diversos planos. É a frequência em Hertz. A frequência em vibração em Hertz, Hz, é a quantidade de giros que aquela coisa dá. Se utilizando desse conhecimento, nós temos a percepção de que nós somos sólidos por causa da quantidade de vibração desse corpo. Uma malha sutil, a gente não pode tocar, a gente permeia, ultrapassa, porque a vibração dela é mais sutil do que a do corpo físico. Espera aí que acabou o negócio aqui, eu vou guardar o vídeo. Estamos salvos. Vídeo salvo. Espera aí, fecha aí. Da mesma forma, um magista pode elevar seu nível vibracional para se conectar com entidades espirituais. O que é que eu fui fazendo ao longo dos meus anos de iniciação e treinamento? De salto quântico, de reiki, de todas as iniciações. Cada iniciação é um salto quântico evolucional que você dá. Fui alterando o meu próprio padrão vibracional para chegar a ter acesso a essas coisas que eu tenho agora. Eu digo eu, mas vocês aqui também têm umas bruxinhas boas aí. Olha os sorrisos delas, olha escondidinho. Um magista pode elevar seu nível vibracional para se conectar com entidades espirituais ou baixar seu nível vibracional para se comunicar com entidades elementais. Olha a chave. Da mesma forma, as entidades podem trilhar esse mesmo caminho para se comunicar entre si e com os humanos. Além disso, vários planos podem conviver em um mesmo espaço e não terão consciência um sobre o outro se vibrarem em frequências muito distintas. Essa é a chave para a exploração das diversas realidades e portais para as alterações práticas da própria realidade. Só que assim, existe uma variável nessa lei. Nós não temos acesso à vibração, pelo menos não um acesso constante.
a gente, como nós aqui estamos estudando espiritualidade há algum tempo, estamos fazendo terapia, nós já chegamos a alterar o nosso campo de forma, por exemplo, o que acontece com a gente no Reiki Alquímico. Cada vez mais pessoas estão sentindo a vibração dos anjos. O Reiki Alquímico é dos anjos dourados. Em determinado momento da minha vida, eu tive uma alteração momentânea para ter acesso a essas entidades angelicais. Eu ainda não sou um anjo, ainda. Esse é o nosso fim, antes de chegar no próximo fim. É o nosso caminho. Então, momentaneamente, eu tive acesso à vibração angélica para poder ver eles, para poder me comunicar com eles e para receber deles o Seicorp, para receber o Reiki Alquímico e as mensagens que eu recebo. Os elementais é a mesma coisa. Eles nascem com uma consciência muito ínfima ou praticamente sem consciência nenhuma, porque é reino mineral, vegetal, hominal, animal, hominal. Ali é a evolução. Então, eles vão tendo essa evolução para que você acesse um reino superior, que nós, depois do humano é o angélico, a gente está treinando para isso. A gente está fazendo todo esse processo para chegar ao próximo reino, que é o angélico. Depois o arcangélico e depois arqueu, parece que é, se eu não me engano. E aí, então, nesse processo evolutivo, a gente tem acessos ao campo superior. Para nós é muito mais fácil ter acesso ao campo elemental, porque ele é de lá que nós viemos. Ele é inferior a nós, não inferior em qualidades. Ele vibracionalmente é mais denso que o nosso. Então, a gente tem muito mais facilidade de descer e acessar os elementais do que de subir e acessar os anjos. A mesma coisa os elementais. Eles podem ter acesso a algum tipo de consciência, mas é momentâneo esse acesso. Até ele chegar ao reino animal e depois ele passar para o hominal. Os animais, eles têm consciência. Eles não conseguem reter a informação. Eles sabem, eles entendem. Eles só não têm a consciência para reter aquela informação, aquele conhecimento e poder evoluir e por exemplo, concatenar uma ideia, pegar uma ideia assim de um princípio, por exemplo, eu vou lá tomar água, ele vai ter instinto tomar água. Não consegue nem... É tudo instintivo, mas é inteligência, é uma espécie de inteligência. Por isso que a gente vê neles cada vez mais, e a gente tende a associar isso também às hierarquias superiores, antropomorfizar. A gente antropoformiza tudo. Os elementais, a gente coloca lá um gnomo, uma fada, dá gênero, e a gente faz isso com os anjos, a gente faz isso com os animais, a gente faz isso com todo mundo. Então, aqui era essa parte que eu queria fazer em relação a isso, a esse princípio da correspondência. A gente tem acesso mais aos elementais do que aos anjos. E a gente está treinando para ter acesso aos anjos. Porque o nosso próximo passo evolutivo é esse. Inclusive, a próxima raça, que é bimânica, nós vamos duas mãos. Dois princípios, a polaridade, vai voltar a ser andrógeno. Vai possuir os dois sexos num só, a gente vai parar de se reproduzir de novo através do sexo em si, da fecundação do óvulo, a reprodução vai parar de ser essa, vai voltar a ser andrógeno. Vai voltar, por isso que está esse movimento de união das almas gêmeas agora. As entidades celestiais todas estão trabalhando para isso, para que a gente vá cada vez mais integrando o princípio masculino e feminino. Vai se reunir as chamas gêmeas nesse princípio, para se voltar a ser o andrógeno. E essa raça vai ser dourada.
próximo estágio nosso evolutivo. Existem 2 sub-raças ainda para ser desenvolvida aqui para chegar à próxima raça. Nós somos a 5ª raça da 5ª sub-raça. 5ª sub-raça da 5ª raça. Faltam 2 sub-raças para chegar à 6ª raça, que vai ser a raça dourada, os anjos dourados. Por isso que faltam só 2 para eles. Por isso eles têm eles estão aqui. E nós, precursores. Quarto princípio, o princípio da polaridade. Todos os opostos são apenas 2 polos da mesma natureza. O que eu estava falando agora do andrógeno? Yin e yang. Positivo, negativo. Não bem ou mal. Bem e mal são adjetivos que nós colocamos. Tudo tem 2 polaridades, mas são 2 polaridades neutras. A dualidade, segundo esse princípio, seria apenas aparente. 2 elementos aparentemente opostos seriam manifestações de uma mesma energia, mas com caracteres diferentes. Nesse sentido, o bem e o mal seriam os lados da mesma moeda. Juízo de valor. Estou falando, valor. Somos nós que fazemos o juízo de valor. E poderiam mudar completamente dependendo do critério de análise. Assim como frio e quente são 2 lados do aspecto sensação térmica. Sentido, sensação térmica. E variam com a temperatura média de quem o sente. Entendeu? A questão do bem ou mal, do princípio do bem e do mal, o quente e o frio. O que é bom para mim pode não ser bom para vocês. O que é muito quente para mim pode não ser tão quente assim para vocês. Aí entra a nossa percepção. Por isso que eu falei lá desde o começo. A gente vai aprender alguns princípios, alguns rituais, mas a gente está aprendendo o princípio dos elementais, como funcionam as leis para que nós venhamos a desenvolver a nossa própria ritualística e a nossa própria forma de se comunicar com eles. Por isso que as pessoas ficam pedindo, coloca isso lá no grupo, faz essa fórmula. Não existe fórmula definitiva para nada. A gente é que faz. A própria alquimia é isso. A alquimia, não a alquimia emocional, a alquimia mesmo, a arte da alquimia. É você, a gente pode, cada uma de nós aqui, ir para a cozinha com os mesmos ingredientes. E cada uma sai de lá com um prato diferente. E com um sabor diferente. Pela forma de preparar. Então, o objetivo aqui é esse. Dar os ingredientes para vocês, para que vocês desenvolvam seus pratos. E a gente faça um belo banquete. Segundo Aleister Crowley, cada um dos símbolos contém em si o seu oposto. Abaixo do abismo, contradição é divisão, mas acima do abismo, contradição é unidade. E não poderia haver nada verdadeiro, exceto em virtude da contradição que está contida em si mesmo. Essa lei afirma que os opostos são iguais em natureza, porém diferentes em grau. Assim como a água ainda é água em seu estado sólido ou em seu estado de vapor, diferindo apenas em seu grau de vibração. Assim é como o todo, e assim é como nós. Se você, não importa o que você esteja vibrando, você ainda é você.
e é a essência do próprio Criador. Nós somos a essência do próprio Criador. Uma gota de água do oceano continua sendo água do oceano, mesmo estando separada dele. A compreensão dessa lei vem através da dissolução da ilusão da dualidade, proporcionando a alquimia mental, cuja mestria é essencial para o acesso e manipulação das leis herméticas anteriores. De fato, com o estudo das 72 Senhanforalá, os 72 nomes de Deus, eu vou traduzir porque está tudo escrito aí. Os 72 nomes de Deus ou os 72 nomes dos 72 demônios da Goétia Salomônica, é possível observar que se tratam das mesmas energias. Os 72 nomes de Deus ou 72 nomes dos demônios se tratam da mesma energia, em polaridades diferentes. Porém, de forma concentrada e mantenedora, no caso dos anjos, ou da forma dispersiva e evolutiva, no caso dos demônios. E aqui nós finalizamos a lei o princípio da polaridade, compreendendo que para tudo existe uma energia passiva e uma ativa. Cinco, o princípio do ritmo. Tudo oscila de forma equilibrada. Como os opostos são manifestados das mesmas naturezas, ou seja, aquilo que a gente acabou de falar, os anjos e os demônios têm a mesma natureza. É só o que eles vibram que é diferente. A natureza deles é a mesma, é aquilo que a gente falou. Quem disse para nós que demônio é mal? Quem disse para nós que anjo é bom? Somos nós que fazemos esse tipo de polarização. Eles têm em si a mesma essência. E não existe como você conhecer o céu sem ter passado pelo inferno. Não tem como você saber que você está sofrendo de dor sem ter vivido sem dor. Não tem como você saber que está doente sem ter tido saúde. Não tem como você saber que é melhor ter saúde sem ter passado pela doença. Então são tudo coisas, aspectos das nossas vidas que nós estamos experimentando. Nossa alma está aqui experimentando coisas. Eu já fui um espírito, eu já fui uma charlatã de ótima categoria. Por isso hoje eu reconheço quando um charlatão chega. Não existe como, repito, você saber o que é o céu sem ter conhecido o inferno. Como opostos são manifestações das mesmas naturezas e tudo vibra entre esses dois polos, o princípio de ritmo regula como está a vibração, como esta vibração se dá. Considerando que ela ocorre sempre de forma equilibrada, o movimento para um polo deve ser compensado por outro movimento de igual magnitude para outro polo. Ou seja, tudo que você manipula de energia do bem, que você vai manipular, aqui a gente vai aprender a manipular os elementais. Ou você faz uma oferenda para eles, ou você teria que fazer um mal para compensar esse princípio da vibração. É por isso que eu posso fazer um ritual e utilizar elementos da natureza como flor,
como a vela, a gente tem que devolver aquilo para a natureza. Por isso que a gente ontem foi falado na aula lá, não se queima o nome de ninguém. Você não está queimando o nome da pessoa, você está queimando os elementais contidos naquele papel, transmutando ele em elemental do ar e doando esse, fazendo essa doação para a natureza. Nas orações, a gente sempre fala que alguns de vocês já passaram por resgate de fragmentos de alma, né? A gente vai lá, faz o resgate de fragmentos de alma e o que sobrou de energias mal qualificadas a gente entrega para o Divino Criador em forma de doação para que seja utilizado para o bem maior da humanidade. Porque como existe esse princípio da dualidade, da polaridade, do bem e do mal, é necessário que para a evolução desses seres que vêm atrás de nós, que ainda conheçam os extremos dessas polaridades, para que eles possam evoluir. Existem pessoas, é o tal do aprender pela dor. Existem pessoas que só aprendem pela dor. Independente de já terem evoluído, elas têm essa programação mental que tem que ser trabalhada. Uma hora essa programação tem que ser trabalhada, mas está num momento evolutivo que tem que aprender pela dor. Então, é um elemento para a evolução que você está doando. Sempre que você vai fazer alguma magia, alguma elemental, alguma cura, alguma coisa, condicionar que as energias mal qualificadas que ainda existam naquele campo sejam utilizadas para o bem maior de toda a humanidade. E já vai faltar 10 minutos. Alguma dúvida aqui? Ficou bem claro isso? No campo social, o princípio de ritmo pode ser observado nas ondas do progressismo e conservadorismo, que influenciam a política e a sociedade como um todo. Geralmente, a ascensão de movimentos sociais gera uma reação conservadora. E essas oscilações se opõem até que haja uma ruptura ou seja alcançado um novo estado de equilíbrio. Esse, por sua vez, sempre será momentâneo. Dizem que os filhos sempre são diferentes dos pais. E aqui atua esse princípio. Porque uma família onde os filhos são criados com violência, aqueles filhos falam, eu não quero isso para os meus filhos. E aí eles criam, às vezes, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, de rédea muito solta. Muita liberdade excessiva, e aqueles filhos acabam cometendo besteiras que falam, não quero isso para os meus filhos. Vão lá e põem regras rígidas. E é isso que ele está querendo dizer. Muitas vezes a gente faz o contrário para que seja feito diferente, sendo que a gente esquece que tudo são experiências. Sexto princípio, o princípio da causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Embora pareça simples, esse princípio não fala apenas sobre leis e regras que são compreendidas, fala também sobre leis e regras que ainda não são compreendidas, e sobre encadeamentos de eventos que muitas vezes podem ser imprevisíveis por sua própria natureza caótica. Quando uma borboleta bate as asas, o efeito direto é a movimentação de ar nas suas proximidades. Porém, por leis de mais alto nível, haverá um encadeamento de movimentos de ar que podem se acumular e se conectar, dando um impulso necessário para que o furacão que já estava na iminência de se formar. E isso tanto em cima como embaixo, o bater das asas de uma borboleta. Há poucos dias atrás, eu não sei se vocês ficaram sabendo, a gente teve muitos meteoros passando muito próximo da órbita terrestre.
Por quê? Porque o plano divino da criação permitiu que esses meteoros fossem direcionados para a Terra. Os grandes seres, os grandes mestres da humanidade atraíram esses meteoros, porque ao passar pela atmosfera terrestre, ele causa essa vibração. Essa vibração para modificar, porque a gente está vivendo um momento evolucional, a gente já teve vários avatares, Jesus, Maomé, Moisés, que vieram para trazer esse momento evolucional que a gente está vivendo. Só que eles foram mortos. As forças polarizadas na negatividade, os demônios polarizados na negatividade, que atuavam no nosso campo impedindo o progresso o progresso planetário, eles ainda tinham uma força capaz de determinar que eles influenciavam. É por isso que as terapias hoje em dia, a gente está tendo mais acessos mais profundos e mais liberação de antimagia e mais encaminhamento de mago negro e mais retirada de obsessores, porque eles não têm mais a permissão de ter a mesma influência que nós. Por várias vezes eles atrapalharam o nosso progresso evolutivo. A gente era para estar mais de 1000 anos à frente na evolução tecnológica, moral, espiritual, e eles sempre interferiram. Sempre tiveram esse... Foi dado para eles esse livre-arbítrio para que eles optassem por progredir junto com a gente. Mas eles não queriam. São pessoas que se comprazem sendo o lado negro da força. E agora, nesse momento evolucional, que o próprio planeta Terra, ele precisa evoluir. A Terra, ela já foi, na verdade. E a gente precisa ir atrás. Então, para que a gente vá atrás, medidas são tomadas para que essa vibração energética eleve. Por isso que a gente tem essas reações. Do nada, a gente está ali morrendo de dor de cabeça, está com sono, está com reações físicas, porque o nível energético vibracional do planeta mudou. A escala de ressonância Schumann não mudou, o eixo da Terra mudou. Para mim, a gente já está na quinta dimensão. Porque eu já estive lá e eu bati meu pé no chão assim, falei, meu Deus, é igualzinho. E aí, a consciência precisa acompanhar isso tudo. E é a vibração que vai elevar a nossa consciência. Então é por isso que esses meteoros foram atraídos para passar para perto do planeta, para modificar o nível vibracional da Terra, a estrutura vibracional da Terra. Assim sendo, esse princípio engloba a teoria do caos, considerando vários desses princípios, depreende-se que o estudo e a evolução pessoal podem levar alguém a compreender ou se libertar de algumas regras, para apenas estar sujeito a regras de mais alto nível. Portanto, na jornada de transcendência, as leis sobem gradativamente de nível, e as leis que estão em cima são, em caráter geral, como as leis que estão embaixo. Há uma espiral ascendente de evolução, mas sempre com base a uma atrelação de efeito a causas e vice-versa. Eu vou continuar lendo porque faltam só 2 minutos, eu acho que não vai dar tempo, vou deixar isso para outro dia. Faltou só o 7º princípio, que é o do gênero, que a gente já comentou, né? O masculino e o feminino. Mas eu vou deixar pra gente discutir ele uma outra hora, faltam só 2 minutos. Assim, não existe causa sem efeito. Tudo o que a gente faz, é por isso que é necessário um elevado nível de consciência quando você vai
manipular os elementais. Mas isso é uma coisa feliz que a gente faz. Porque se a gente não coloca consciência, a gente faz isso inconsciente. E só Deus sabe o efeito daquilo que a gente está gerando inconscientemente o tempo todo. Acho que quer dizer, Deus e a gente, né? Pelo desastre que a gente vê em nossas vidas. O tempo todo, drama, o tempo todo, quando você sai de uma coisa, tem uma outra energia negativa, negativamente polarizada ali, influenciando o seu dia a dia, e você se sente preso, aprisionado, e não consegue evoluir, não consegue passar um passo à frente e ter momentos de felicidade, porque você já agregou um monte de elementais ali, totalmente inconscientes e totalmente sem propósito. E a partir do momento que você agregou aqueles elementais, o que eles querem é sobreviver. E eles querem se alimentar alimentar mais e mais daquilo que causou aquela dor, aquele drama, aquela energia negativa na nossa vida. Então, o que a gente vai fazer no curso de magia natural e elemental é prestar atenção nisso. É passar a prestar atenção nisso. E colocar consciência. E o tempo acabou. E eu tenho muita gratidão. Gratidão, Teresa. Obrigada. Boa noite. Gratidão. Beijo no coração. Beijo a todo mundo. Até depois da série. Eu vou te ver.